Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 23. Nós vamos ler os 16 versos desse capítulo. E a palavra do Senhor, Josué 23, de 1 a 16, diz assim: Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes ouvido ou visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsarás da vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais juramento, nem os sirvais, nem os adorais, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor de vós, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos deu. Amém. Senhor, continue a nos ensinar através da Tua palavra. Dependemos de Ti, e que à luz do Espírito Santo do Senhor sejamos conduzidos e sejamos edificados, tudo para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Senhor sempre alertou o seu povo a permanecer fiel aos seus ensinos, aos seus estatutos, aos seus mandamentos. A instrução do Senhor sempre teve como objetivo que o seu povo andasse nos seus caminhos, deixando sempre claro que a desobediência e a infidelidade teria consequências para esse povo. Os alertas começam no Jardim do Éden, quando Deus, em Gênesis 2, de 15 a 17, chama Adão
e faz o chamado pacto das obras. E o papel de Adão era não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se ele comesse, certamente morreria. Entretanto, queridos, Adão cedeu à tentação e comeu o fruto proibido, e as consequências recaíram sobre Adão e toda a raça humana naquele momento em que ele representava. Apenas isso, quero pensar alguns dos alertas. Na perseguição ou na peregrinação que o povo de Deus passou pelo deserto, sempre o Senhor enfatizou sobre as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição que recaía sobre a desobediência, isso em Levíticos capítulo 26. Mesmo com o aviso, o povo do Senhor desobedeceu, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e o deserto se tornou o maior cemitério a céu aberto que a história, ou que existiu na história, onde mais de 600 mil homens caíram mortos. Jeremias, um dos maiores profetas que existiu, registra no seu livro que desde a alva até o anoitecer, exortou o povo de Deus que abandonasse o pecado e que voltasse em arrependimento ao Senhor. Pois se isso não acontecesse, as consequências seriam graves, e você pode ler isso no capítulo 25 de Jeremias, dos versos 3 a 7. Pois bem, o povo não obedeceu, continuou com suas costas viradas para o Senhor, e Deus levantou Nabucodonosor, que depois de longo fecho sobre Jerusalém, derrotou esse exército do povo de Deus, e levou esse povo cativo para a Babilônia, e ali permaneceram 70 anos como escravos, e isso também no capítulo 25, dos versos 8 a 9 de Jeremias. No Novo Testamento, meus irmãos, o livro de Apocalipse, depois de ser uma igreja vigorosa, fundada pelo apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, isso é registrado em Atos 19, Éfeso abandonou o primeiro amor, foi repreendida pelo próprio Cristo a se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, senão seria removida, teria o seu candeeiro removido, ou seja, deixaria de existir. A igreja de Éfeso não se arrependeu, não voltou à prática das primeiras obras. Alguns anos depois, queridos, no final do primeiro século, houve ali um terremoto naquela região. A igreja e a cidade foram destruídas, e hoje a sua localização se encontra num pântano. Apenas alguns exemplos, queridos, que demonstram o grande cuidado do Senhor como nosso pastor, alertando o seu povo a perseverar, a manter-se fiel diante de todas as situações, senão sofreriam as consequências. No texto, nós estamos no fechamento da distribuição da terra. 9 tribos e meias foram assentadas na terra prometida. Os povos que ali estavam, os invasores, aquelas nações que ali estavam, praticamente todas foram mortas. E existia um pequeno grupo, mas isso era apenas uma questão de tempo. 2 tribos e meia ficaram aquém do Jordão, assentados ainda por Moisés, quando requerida, por ser propício para a criação de gado e ovelhas. Pois bem, meus queridos, gozando de uma relativa paz por um tempo, diz o texto, e próximo da sua morte, com quase 110 anos, Josué, como líder, convoca todos os líderes, anciãos, todos os cabeças, juízes e os oficiais, e lhes dá uma palavra para que permanecessem fiéis à aliança estabelecidas pelo Senhor. E como que isso acontece? Observe comigo, queridos, numa divisão natural do texto. Num primeiro instante, ele lembra os líderes de tudo que o Senhor Deus havia feito, no intuito de fazer com que esses líderes permanecessem fiéis. Ele lembra do passado. A aliança tem um fundamento,
O cuidado que o Senhor sempre tivera com o seu povo, libertando, conduzindo, sustentando, guiando, assentando esse povo na terra prometida, tudo aconteceu conforme prometera aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Observem no verso 3, queridos, do texto. Josué diz: o Senhor pelejou por vós e venceu todos os seus inimigos. Observem o que aconteceu em Jericó, em Ai, com os de Gibeão e tantas outras tribos ali dentro, que foram destruídas. O Senhor lutou por vocês e todos os seus inimigos foram derrotados. Dentro dessa perspectiva, no verso 4, o Senhor tirou o povo e dividiu a terra. Ele assentou cada qual na sua região e distribuiu isso. Olhando também o versículo de número 5, assim como Ele lutou por vocês, como fruto de promessas, Ele continuará com vocês, sendo o seu braço forte, e vocês vão ser vitoriosos. Ainda tem moradores na terra, enfatizou Josué, a luta não acabou, conforme o Senhor prometeu, Ele continua a fazer aquilo que começou, desapossando os povos, assim como prometera. Numa segunda divisão do texto, versos 6 a 11, o Senhor deixa claro o que eles deveriam fazer para permanecerem fiéis à aliança. Fico impressionado, queridos, com a clareza do Senhor em estabelecer suas ordens. Tem gente que diz, é muito difícil entender a Bíblia. Queridos irmãos, não é assim. Não há dificuldade alguma no seu entendimento, há sim clareza em suas colocações. Olha o que ele diz no primeiro instante: esforçai-vos ao máximo para serem fiéis à lei de Moisés. Queridos, Moisés não escreveu as leis, quem escreveu foi o Senhor, e elas não são apenas para serem lidas e acharem bonitas, devem ser praticadas com muito esforço, diz o Senhor. O não de Deus em cada um dos seus mandamentos não é possibilidade de sim, como muitos filhos, apesar de adultos, agem como crianças mimadas, tentando o Senhor. O que Josué está falando aqui, queridos, para aqueles líderes: vão às últimas consequências, paguem o preço, cortem se preciso for na sua própria carne, mas sejam fiéis, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Na sequência, queridos, Josué lista algumas dessas ordens dadas por Moisés, é apenas um resumo, e ele diz: não se misturem com os povos da terra, no verso 7, a parte A, não façam alianças de sociedade, não se casem, não dão seus filhos para se casarem com os povos da terra, eles são inimigos, são contrários ao Senhor. Neemias, falando sobre isso no capítulo 13, ele diz: não pecou assim Salomão? Na parte B do verso ele diz: não sejam idólatras, nem sequer mencionem, queridos, nem brincadeira. Às vezes nós ouvimos brincadeiras relacionadas à idolatria, e eu tento imaginar diante da seriedade das ordens do Senhor falando assim: não jureis por eles, não os sirvais, não os adorais. Na sequência do verso 8 ele diz: se apeguem ao Senhor, estejam ao lado do Senhor, que derrotou os povos e os seus ídolos. Observem nessa batalha que Deus teve para com vocês, Ele capacitou um homem a lutar contra 1000, como se fosse 1000 homens, é o Senhor. Andem ao lado dele o tempo todo, o Senhor é Deus de verdade, todas as suas promessas foram cumpridas. Meus irmãos, é fácil aderir a uma religião que prega a prostituição, como no período bíblico, no caso da deusa Afrodite. É isso que a nossa carne tende, quer.
É fácil aderir a uma religião que prega a prosperidade, como a maioria das religiões convencionais. Agora, servir ao Senhor, que exige santidade, obediência aos seus mandamentos, é algo que exige comprometimento, esforço de todos nós. No verso 11 ele diz: amem ao Senhor sobre todas as coisas. E nesse momento ele diz: protejam o coração, a alma de vocês, para que não entre qualquer outro sentimento para com o Senhor, que não seja amor. Lutero dizia que devemos seguir a Cristo não pelo medo do inferno, mas pela alegria do céu, que fora conquistada no Calvário por amor a nós pecadores. E é esse amor ao Senhor que levará eu e você, e naquele momento Josué dizendo: vocês aguardarem os mandamentos do Senhor. Isso foi apenas um resumo, queridos, das instruções que Josué traz. Mas na terceira divisão do texto, do verso 12 a 13, o Senhor mostra as consequências. Ele lembra as consequências de não serem fiéis à aliança. O texto diz: se vocês se misturarem com os povos da terra, se vocês se aparentarem com casamentos mistos, com os povos invasores da terra, essa nação restante, esse pequeno povo que ainda está ali, eles vão permanecer na terra, e eles serão pedra de tropeço, serão pedra no sapato de vocês, todos os dias. Observe o que ele relata do que esse pequeno povo que estaria na terra ainda seria laço e rede. Vocês vão ser iscas, seria açoites nas ilhargas ou nas costas, vocês vão levar chicotes constantemente, chicotadas constantemente. Eles serão um espinho aos seus olhos, vai incomodar. Se vocês não me obedecerem, esses povos serão sofrimentos eternos, e sofrimentos tais, até que vocês venham a perecer nessa boa terra que vos dei, diz o Senhor. Os versos 14 a 16, queridos, do texto é como se fosse uma conclusão de tudo aquilo que Josué está dizendo. E eu trago essas três conclusões desses três versos, e a primeira delas é: creiam que a palavra do Senhor não falha. Creiam que a palavra do Senhor não falha. Não desmereçam a palavra de Deus. Não confiem apenas naquelas promessas que vocês entendem como boas. Não apenas aquelas que o Senhor disse que serão prósperos, gozarão de paz. Não apenas essas. Todas as promessas do Senhor se cumprirão. Até hoje a palavra de Deus não falhou e nunca falhará, disse Josué. Eu vou morrer, vocês vão ficar como líderes do povo, e vocês deverão orientar e direcionar esse povo. O que eu estou falando esteja absolutamente certo, se cumpre e se cumprirá. Mesmo que o povo duvide, não creiam, vocês devem mostrar a firmeza dessa grande verdade, e a verdade de Deus se cumpre. Ontem nós tivemos um estudo com a nossa irmã Nelly, Heróis da Fé, e a Nelly trouxe um estudo de 2 Reis, capítulo 6, onde conta a história de Eliseu, que constantemente alertava o rei de Israel sobre as investidas da Assíria, e um dia tentaram prender e matar Eliseu. O exército sírio tomou conta ao redor da casa do profeta, e diz a palavra que o servo dele, quando viu aquela condição, ficou temeroso. E o profeta disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou para que os olhos daquele moço fossem abertos. Diz a Bíblia que ele viu um exército de anjos, carros de fogo em volta, protegendo e livrando. Ao mesmo tempo, o profeta orou para que aqueles homens, diante da investida deles, fossem cegados. E o profeta mesmo conduziu aqueles homens, aqueles soldados a Samaria. E quando chega na cidade, o rei disse: quer que matemos?
Vamos matá-los. O profeta disse: faça isso com todos aqueles que vocês prenderam. Mas esses aqui, vocês não vão matar. Aliás, deem pão, deem água e depois soltem. Os olhos daqueles homens foram abertos, temerosos, viram pão, viram um banquete, diz o texto. Eles comeram, beberam, se fartaram e se foram. E diz o último verso, verso 23, o seguinte: nunca mais os sírios intentaram qualquer mal contra o povo de Israel. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus diz: não paguem mal com mal, paguem mal com bem. Os soldados tentaram matar Eliseu, foram seus olhos cegados e ao mesmo tempo o Senhor abriu os olhos deles. E ao invés de espada, de forca, de flechadas, eles receberam pão, água, foram embora. E aquilo ali, queridos, foi suficiente para acabar aquela guerra. Devemos confiar na palavra do Senhor, confiar nela, crer nela. Ela é verdadeira, tem o Espírito Santo de Deus que atua através dela. No segundo instante, verso 15: as ameaças do Senhor serão cumpridas, disse Josué. Não achem que o Senhor está brincando. Meus irmãos, Josué está nesse instante falando de maneira séria com os líderes, e é o que eu estou fazendo aqui com os irmãos. Não achem que a palavra de Deus está brincando. Levem a sério o que o Senhor está falando. Deus é bom, nos ama, mas Ele é justo e cumpre exatamente o que prometeu, tanto no aspecto de colocar aquele povo numa situação de conforto, como numa situação de desconforto em função da desobediência. O juízo de Deus não tarda, não falha, vem no tempo certo. Sabe, meus irmãos, diariamente a igreja está sendo alertada a uma vida de santidade, que expressa uma genuína conversão. E eu não sei porquê, não sei onde isso começou. Nós estamos vendo que o Evangelho de Cristo está sendo barateado. Não basta seguir, precisa de transformação, mudança de natureza. A conversão exige mudança de vida. Nós estamos muito parecidos com esse mundo, nós estamos tomando a forma desse mundo. E o apóstolo Paulo na contramão diz: não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma do mundo. Nós somos membros de igrejas mundanas em muitos momentos, aceitamos e damos risada. A conversão exige mudança. Ou como alguns enfatizam, você diz: não, o inferno é aqui, não se preocupe, Deus é bom, é misericordioso, jamais vai me colocar no inferno. Presta atenção, Deus não é homem para que minta, a sua palavra é fiel e verdadeira, o que Ele disse, Ele cumpre. Por fim, verso 16, a ira do Senhor é certa. Quando vocês se dobrarem diante de outros ídolos, disse Josué, diante de outros deuses, vocês podem esperar, o cálice da ira de Deus entornará. E meus irmãos, aqui nós não idolatramos muitas vezes imagens, mas idolatramos poder, dinheiro, esposa, esposo, filhos, time de futebol, partidos políticos. Isso é idolatria. O cálice da ira de Deus cairá sobre todos aqueles que assim agem. É momento, e esse momento será momento de angústia, de dor. E uma pergunta surge nesse momento: pode o Senhor ameaçar o seu povo dessa maneira? Seria Deus um carrasco agindo dessa maneira? Que pai é esse que ameaça seus filhos? A resposta é: claro que Ele pode fazer tudo o que está registrado. Aliás, Ele já fez, e Ele continuará a fazer. Sabe, irmãos, às vezes achamos que Deus é um velho bonachão, que releva tudo que o seu povo faz de errado. Claro que não.
tema a sua palavra. Arrependimento continua sendo a palavra de ordem para nós. Ela aparece pelo menos como ordenança em 80 vezes na Bíblia, 23 no Velho Testamento e 57 vezes no Novo. Pecadores, desobedientes, transgressores da lei, somos, e somos assim até a morte. Mas a misericórdia vem diante do arrependimento, quando confessamos os nossos pecados em nome de Jesus. Diante do arrependimento e da confissão, o Senhor fiel e justo se lembra do sacrifício de Jesus. Perdoa e purifica-nos de todo o nosso pecado, não só como está registrado em 1 João 9, mas como Ele prometeu em 2 Crônicas 7,14. E por que Ele faz isso? Por que Ele nos corrige? Porque Ele é fiel à sua palavra e Ele nos ama. Diante disso, trago uma aplicação para todos nós aqui. Nunca duvide daquilo que está registrado na palavra do Senhor. Creia, ela se cumprirá. O aviso do Senhor é algo sério, digno de inteira aceitação, pois passarão os céus e a terra. Porém, a palavra do Senhor permanecerá eternamente. E a única forma de fazermos parte do seu reino e habitarmos no seu céu é recebendo o seu Filho como nosso Senhor e como nosso Salvador. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido o cristianismo que Deus te deu? De que forma você tem conduzido a vida abundante que Ele te dá? Ande como Cristo andou. Siga os seus passos. Seja parecido com Cristo. Não seja parecido com o seu pastor, ou com o seu presbítero, ou com o seu diácono. Eles também têm que seguir os passos do Mestre. Mas olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e procure viver como Ele viveu. Certamente agradaremos ao Pai. Vamos orar.